Bom dia, amiguinhos. Vamos para a nossa videoaula de matemática do dia 24/6/2020, do livro 3, aula 1, tá? E nós vamos trabalhar as medidas do tempo. Algumas pessoas lá atrás na linha do tempo, eles não tinham o relógio que a gente tem hoje, concorda? Eles não tinham o celular, não tinha o relógio digital, e eles tinham outros recursos, bem como os gregos e os chineses utilizavam um tipo de relógio de água. Era um sistema que eles fizeram para identificar o horário do dia, só que isso não era muito correto. Logo depois, com o passar do tempo, surgiu a ampulheta, que foi o instrumento empregado para marcar o tempo, ao qual era registrado pela passagem da areia, que vocês vão ver aqui, ó, tá? Tá aqui, de um recipiente para o outro, tá? O sol também era utilizado como relógio, que foram inventados pelos egípcios e babilônios. Aqui, ó, relógio de sol e a ampulheta. Isso na página 81, tá bom? Vamos para 82, levantarmos algumas situações. Ao longo do dia, realizamos várias atividades, orientando-nos pelo tempo registrado nos relógios. Para isso, usamos unidades de medidas menores que um dia. Usamos a hora, o minuto e o segundo. O dia foi dividido em 24 partes iguais. Cada parte recebe o nome de hora. Um dia, 24 horas. A hora foi dividida em 60 partes iguais. Cada parte recebe o nome de minuto. 1 hora, 60 minutos, tá? O minuto foi dividido em 60 partes iguais. Cada parte recebe o nome de segundos. Então, eu tenho o dia, 1 hora. 1 hora eu tenho 60 minutos. E 1 minuto eu tenho 60 segundos, ok? Aqui na página 83 nós temos um relógio, tá? Te indicando horas corretas. Esse é o relógio mais certo que tem para se aprender, tá bom? Ah, mas na minha casa só tem o digital, não tem problema. Você vai ver o digital também. Até o meio-dia, as horas vão de 0 a 12, ok? E para marcar essas medidas foi inventado o relógio. Então você vê aqui, olha, meia-noite, 1 hora, 2 horas, assim por diante, 6 horas, e vai mudando aqui, olha. Aqui é hora inteira, tá? Quando você olha no digital, você vê a hora e o minuto, ou a hora, o minuto e o segundo, tá bom? Então tá aqui, ó, vamos seguir sempre essa regrinha, viu? Um dia, 24 horas, 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 84, o dia tem 24 horas. No relógio, a hora do dia começa a ser marcada às 0 horas, ou seja, 24 horas, tá? Que corresponde à meia-noite do dia anterior. Tá vendo aqui? 24 horas começa a ser contada daqui, 0 horas. Porque meia-noite tá todo mundo dormindo. Então, começa a contar 0, 1, 2 e vai embora. Quando o ponteiro das horas dá uma volta completa no mostrador, chegamos às 12 horas. Tá vendo aqui, ó? 12 horas direta. Assim, a leitura das próximas horas deverá obedecer a sequência numérica. Observe a explicação a seguir. Então, tem aqui os amiguinhos do coque. Meio-dia até a meia-noite, as horas vão de 12 a 24 horas. Tá vendo? De 12 a 24.
Em um relógio digital, a leitura é feita de maneira bem simples. Observe a imagem. 20 horas e 10 minutos, ok? Então, aqui eu tenho as horas comuns. Passou daqui, ó, eu já conto como se fosse o digital. No outro, não, ó. Cadê o outro? Peraí. No outro, eu tenho horas inteiras, tá vendo? Que vai de 12 horas até bater o ponteiro de novo junto com as 12 horas. Aqui eu já estou trabalhando com 24 horas. E o digital, ele é diferente mesmo, tá bom? Nós temos na 85 umas situaçõezinhas que nós vamos resolvê-los agora, tá? Eu coloquei aqui, olha, A, B, C e D. Eu vou ler e vou responder para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, deixa só eu verificar aqui, 85. Na página 85, momento das novas descobertas. Foi percebendo as atividades do dia a dia que o ser humano sentiu necessidade de medir o tempo. Número 1. Chegou a hora de você mostrar que aprendeu a ler as horas. Observe o relógio a seguir e responda as questões, que são essas daqui. Eu vou ler e vou colocar a resposta, tá bom? Letrinha A. Quantos ponteiros há no relógio? Observe o relógio. Quantos ponteiros há? 2 ponteiros. 2 ponteiros. B. Os números do relógio vão de 1 até 12. C. O ponteiro pequeno marca, aqui ó, na C, as horas. A letrinha D. Aliás, ainda na C, tá bom? O ponteiro pequeno marca as horas. E o ponteiro grande? Marca os minutos. Então, você vai completar na linha abaixo. Agora sim, a letra D. Na letra D, o ponteiro pequeno está apontando para o número, olha lá. Que número? Número 1. E o ponteiro grande? Para o número 12. Então, são 13 horas ou 1 hora. Se você estiver no relógio digital, você tem 13 horas. Se você estiver no relógio convencional, ele está marcando 1 hora, tá? Então, aqui, ó, 1 hora. Tá bom? Aqui no número 2 tem uma situação problema, mas não é difícil. Zula tem uma aula de dança marcada para as 16 horas. Observando um relógio de ponteiros, para qual número o ponteiro menor vai apontar quando começar a aula de dança? Se você olhar, eu vou colocar aqui do ladinho, olha. Se você olhar no relógio digital, qual é o horário da aula dela? 16 horas. No digital vai aparecer 16, 2 pontinhos, 00. No relógio convencional, vai aparecer 4 horas. E vai estar o quê? Voltando aqui no relógio. O ponteirinho vai marcar aqui, olha, tá vendo? 16 horas. Esse ponteiro vai marcar as horas e o grande vai marcar os minutos. Então, se são 16 horas, esse ponteirinho vem pra cá, tá bom? Aí você marca 4 horas. Então, as alternativas lá da segunda, do número 2, é a letra A, 3, letra B, 4, letra C, 6,
Ou letra D, 12. Então, você vai marcar o X na letrinha B, que são 4 horas. É o mesmo que 16 horas, tá? E aqui nessa página nós temos a leitura, que eu gostaria que você aprimorasse mais aí em casa, de uma historinha que a gente conhece muito bem. A Festa no Céu. Essa Festa no Céu, ela tinha um horário estabelecido. E todos os animais que têm asa foram convidados. Você sabe que a tartaruga foi intrusa, né? Ela entrou dentro do violão do urubu e foi para a festa. Num determinado momento, a festa acabou e ela não tinha como voltar. Voltou para dentro do violão, só que na hora que o urubu percebeu, ele sacudiu o violão e a tartaruga caiu. Tartaruga ou jabuti, como você preferir. Então eu gostaria que você lesse com atenção, que você já leu, que eu sei que já leu várias vezes, para responder as seguintes questões. Aqui nós vamos trabalhar aqui, a página 88, tá? Na página 88 é leitura para casa. Você vai ler bonitinho essas tarjinhas para responder as questões. Então tem lá, ó. É hora de conversar sobre o texto. A turma está curiosa. Leia as perguntas a seguir e responda elas oralmente. Isso a gente pode fazer lá no chat, tá? A que horas costuma anoitecer? Fácil. A que horas você imagina que a tartaruga despencou? A que horas costuma amanhecer? São perguntas, tá? Quanto tempo em horas você acha que a festa durou? Isso a gente pode trabalhar lá no chat. A que horas será que começou a festa? Qual estação do ano as aves estavam comemorando? Aí você vem para 89, letrinha B. O sapo acabou de receber um convite para ir à festa. Preencha-o indicando o nome, endereço, local e hora. Capriche. Convite para a festa no céu. Lá a história é da tartaruga, correto? Só que o sapo também entra na história, tá? Então é assim, você vai ter que ler bem para entender o enredo da história e responder as questões. Aqui é fácil. Letra C. Ligue as cenas ao horário correspondente, sabendo que o urubu foi à festa às 6 horas e voltou às 17, tá? Aí você tem lá o reloginho, o horário que ele foi e o horário que ele voltou. Que horário que ele foi e que horário ele voltou. Já dei a dica, ok? Então, vamos lá. Aqui, olha, muito fácil. Você que é espertinho e espertinha, já entendeu tudo. Se tiver dúvida, olhe os relógios anteriores, tá bom? Todos nós temos atividades cotidianas em que nos guiamos pelas horas. Então, nós vamos marcar as horas aqui, tá? No chat a gente corrige, tá bom? E tem uma surpresinha lá no finalzinho, no nosso encarte, tá? E essa atividade do reloginho, ó, desse reloginho aqui, o que ela pede? Utiliza como sugestões para fazer um painel. Nós não podemos fazer no momento. Então, você marca. Por exemplo, se você põe o ponteiro grande no 12 e o pequeno aqui, você conta. 1, 2. Que horas você costuma almoçar? Será que são 12 horas? Para isso, para resolver isso daqui, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no encarte. Olha lá. Vai montar o seu reloginho com os ponteirinhos para você registrar as horas do seu dia, o que você faz em determinadas horas.
Então tem aqui, ó, os dois ponteirinhos, o maior que marca a hora e o menor que marca os minutos. Aí você tem um dado que você pode recortar, colar e brincar em casa. Aqui eu tenho as horas. Ó, tá aqui, ó. 1 até 12 horas. E depois eu tenho as horas com marcação diferentes. Por quê? Porque já virou o ponteiro e vai chegar até 24 horas, que é a noite. Então, esse horário aqui, olha, é dia, até 12 horas. Depois, vai começar a entardecer. Depois das 12 horas vem 13, depois 14, e assim você vai montar o seu relógio. Um palpite. Se você tiver um clipes em casa ou um araminho fino, você coloca os seus ponteiros de maneira que você possa manuseá-los, tá bom? Para ficar mais fácil. E lá no nosso chat, a gente conversa sobre a medida do tempo, tá bom? Fique bem, um beijo.